Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O podcast O Marqueteiro transforma ideias em insights, conectando você ao universo do marketing, inovação e negócios. Com histórias de prosperidade e tendências globais, ajudamos a reinventar estratégias. Já ouviu nosso último episódio? Participe dessa jornada com a gente. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é liderança comunicadora e growth marketing, a fórmula para crescimento sustentável. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é José Nascimento. Vou fazer uma breve apresentação dele e no final ele complementa caso faltou alguma coisa. José Nascimento, professor, consultor, conselheiro, jornalista e escritor. Foi diretor e gerente de afiliadas da Globo e Record. Atuou em RH e marketing numa carreira de 25 anos. Há mais de 15 anos dá aula de pós-graduação, é colega aí nos nossos cursos. Nascimento, estou muito feliz com o fato de você estar aqui falando de um tema de extrema importância, né, que é a comunicação, né, a liderança e esse tema que é tão atual, né, que é growth marketing, estratégias de crescimento, mas crescimento sustentável, porque você pode crescer, mas não de uma maneira sustentada, né, ou seja, que uma empresa não, tempos depois, tenha uma dificuldade ou entre até num processo de falência. Muito obrigado pela sua presença, Nascimento. Professor, é uma honra estar com você aqui no Marqueteiro, né? Um título muito sugestivo para o seu podcast e para o seu público, né? Porque você, como um bom homem de marketing, traz uma grande provocação. A gente sempre fala assim, fulano, ou falava, né? Fulano é marqueteiro. E isso trazia realmente um olhar e uma conotação pejorativa ou meio duvidosa. Só os verdadeiros marqueteiros sabem do que a gente está falando, né? Da força do poder do marketing dentro das companhias. E você traz nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, 3 pontos super importantes. A questão da comunicação, pela qual eu sou apaixonado e encantado. Durante 25 anos fui gerente da Globo, da Record. Atuei e usei a comunicação como alavancagem na área corporativa, né, na área de gestão, no recursos humanos. Eu fiz com que a comunicação fosse o verdadeiro divisor de águas numa companhia de concessão de rodovias que eu trabalhei e usei as ferramentas de marketing e comunicação para fazer com que a empresa ficasse entre as melhores do Brasil para se trabalhar, tivesse um reconhecimento do público interno e especialmente do público interno. E o terceiro tema que você traz é o chamado Growth Marketing, que é o tema da atualidade. Mais do que nunca, professor e a sua audiência, o marketing passa a ser definitivamente estratégico dentro das empresas, tanto para gerar os resultados atuais, que é um olhar que a gente tem de ambidestria, de estar aqui realizando o presente, mas acima de tudo, professor Luiz Cláudio, de olhar para o futuro, né? Do chamado Strategic Foresight. Como é que a minha companhia resolve os seus problemas de agora, fatura, remunera o capital investido dos seus investidores e pensa coletivamente, olhando para todas as boas bases do marketing, quais são os novos serviços, os novos produtos que a gente vai lançar para as gerações do futuro. E você nessa abertura, né, Nascimento, você traz essa relação, né? E que é o importante, que é o diferente do nosso bate-papo de hoje, né? Porque falar de growth marketing já seria objeto aí de muito tempo e um curso para falar disso, né? Falar de liderança também envolve uma série de fatores e o quanto isso é importante. Essa liderança que tem um papel de comunicação, e não só de comunicação unipolar, mas uma comunicação que vai e volta, né? Uma comunicação que não seja agressiva, uma comunicação que seja respeitosa, uma comunicação que possa ouvir o que o outro efetivamente está passando. E esse é um papel do líder hoje em dia, né? De conciliar estas atividades de comunicação que são importantes,
mas com o objetivo de levar a empresa a um crescimento, né? Então, só esses três elementos em conjunto que formam hoje uma estratégia que possa ser eficiente e eficaz. Quais as dicas, Nascimento, que você poderia dar para esse líder que gostaria de atingir esse objetivo, que deseja atingir o seu objetivo, ou seja, de uma comunicação eficiente, eficaz e com um crescimento? Professor, eu tenho primeiro uma mensagem para passar para quem está nos acompanhando. As empresas brasileiras vivem hoje um momento periclitante quando a gente fala sobre o tema liderança. Eu gosto de dizer que a gente vive um apagão nos postos de comando, tá? Por quê? Porque mais do que nunca os postos chaves das empresas vêm sendo ocupados por chefes e chefetas, e não efetivamente líderes. Essa palavra, para mim, né, até estou aqui com a minha camiseta aqui do Líder 7.0, na era da inteligência artificial, eu sou apaixonado por empresas, pelo mundo dos negócios. E se quer ver uma coisa que dói no meu coração, é ver quando uma empresa fecha. E quando eu vejo que uma empresa está fechando, eu vou lá para observar, para aprender, para buscar elementos. E o maior erro das companhias está acontecendo nos postos-chave e nos postos de comando. Já linkando com a tua pergunta, eu diria o seguinte, que não é só a comunicação a skill importante para essa liderança na atualidade. Quando eu trago essa questão da provocação do líder 7.0, eu tenho que dizer o seguinte, que esse líder tem que ser, sim, focado em resultados. Ele tem que ter um olhar de inovação, ele tem que ser o provedor da felicidade dentro dos seus quadros, ele tem que ser o promotor do ESG, eles têm que olhar com um olhar de generosidade dentro da sua companhia, de compaixão e muito atrelado às questões da atualidade. Pós-pandemia, nós não somos mais os mesmos. A gente está com depressão, ansiedade, burnout. A liderança das companhias tem que olhar para a busca dos resultados, para pensar estrategicamente em relação ao futuro, o CEO, o diretor, conectar isso com todos os seus stakeholders e trazer para a mesa todos esses elementos para quê? Para que a gente construa empresas, no mínimo, mais longevas, porque cada vez mais nós temos menos empresas perenes na nossa volta. E a comunicação é a chave, a comunicação é a base, né, para que a empresa vá bem. Eu gravei um podcast esses dias e mandei um recado. Empresa onde o dono, empresa onde o CEO ou onde a diretoria não diz bom dia, não diz boa tarde para o porteiro, que eles não sabem o nome da senhora que cuida do café ou que cuida da limpeza, preste atenção, tem um grande sinal de alerta. Por quê? Num dos meus livros que eu escrevi durante a pandemia, que foi o Mundo 6.0, eu fiz uma grande provocação a grandes executivos do momento e perguntei para eles quais são as características dos profissionais da atualidade para enfrentar esse momento desafiador. E os três, Marcelo Nóbrega, ex-McDonald's, o Adeildo Nascimento, ex-GVT, consultor de cultura, ex-Madeira Madeira, aqui de Curitiba, e o headhunter Diego Godoy, eles foram unânimes. Eu achava que eles iam dizer o seguinte, o monstro das vendas, o pitbull da meta. E eles disseram para mim, Nascimento, a grande característica do profissional que vai fazer a diferença chama-se humildade. E hoje em dia nós estamos carentes, né, de chefes que se transformem em líderes e que tenham a humildade como uma skill super importante. E isso ficou mais difícil, né? Porque se já era complicado, né? Isso que você colocou para nós aqui já era complicado, se tornou mais ainda porque ao longo da pandemia, e muitas empresas não estavam preparadas, e muitos líderes não estavam preparados para liderar e se comunicar através de meios remotos. Nós vivemos uma avalanche de meios desses formatos remotos, síncronos, e as empresas passaram a ter um trabalho, né? Não que não tinha antes, mas intensificou o fato das empresas começarem a atuar de home office.
E parece que esse home office, né, deu continuidade, principalmente nas reuniões, nos encontros, né? E isso fez com que o líder tivesse uma dificuldade ainda maior, né, de ter uma relação, porque hoje você passa o dia fazendo reuniões através dos meios aí, das plataformas, e isso Digitais. faz com que A essa... gente pinta a digitais, pupila de tanta reunião que a gente faz, né? exatamente. Então isso intensificou, né, Nascimento? Intensificou, era irreversível, não existia outro meio, outra condição durante a pandemia. Eu tenho uma opinião muito pessoal e particular, professor, em relação a uma coisa chamada cultura e clima organizacional. Eu acho que nem todas as empresas têm vocação para o chamado home office. Tem muita empresa e muito dono e muito colaborador de empresa por conta da modinha, por conta da flexibilidade e de uma série de outras questões. Ninguém é santo nessa história. Tá? Todo mundo tem uma parcela de culpa. O cara acha que, não, porque em casa vai ser melhor, eu vou trabalhar mais ou melhor, vírgula. A gente sabe que não é assim. Como também tem muito empresário errando aí. E o home office tem trazido, a meu ver, um problema muito sério para as empresas. O home office, num país onde a gente não venceu coisas importantes do relacionamento humano, do relacionamento sociocultural, econômico do país, tem uma série de conjunturas aí. O home office está matando a cultura da empresa, que a empresa levou anos para construir, o senso de pertencimento, né? Imagine eu trabalhando numa companhia que fabrica um determinado produto a 1.000 quilômetros de distância da minha casa e que eu não tenho a capacidade tátil de manusear o produto. Ou que eu não tenho relacionamento com o meu chefe, ou que eu só me encontro nas reuniões, tá? E aí as empresas dizem assim, não, a gente está conseguindo fazer happy hour online, a gente está conseguindo fazer ações. Nada substitui. Nós continuamos, apesar da tecnologia, da inteligência artificial, do mundo VUCA e BANI que está aí, sendo seres humanos. O nosso pai do marketing, o Kotler, ele lançou um livro agora recentemente, e não é marketing 7.0 como a gente esperaria, né? Porque ele fez o 1, o 2, o 3, o 5 e etc e tal. Ele fez o Human to Human, né? Uma sociedade focada em pessoas, onde o consumidor é a pessoa, o produtor daquele produto, a empresa, ela é relacionada a pessoas. Então, assim, tem uma nova conjuntura. E eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, sabe? Essa questão do relacionamento humano. E o home office, ele fez gerar esse distanciamento, ele trouxe uma série de problemas. Tem alguns negócios e empresas que são super e hiper aderentes ao home office, mas alguns eu acho que já passou da hora de, se não acabar, deixar eles um pouquinho mais curto, porque eu acho que tem muita gente aí falando coisas erradas e muita gente ou levando vantagem para lá ou para cá em relação ao chamado home office. E somado a isso, né, Nascimento, nós temos o fato de que o growth marketing, né, e essa técnica aí, essa estratégia que busca um crescimento, muitas vezes ele é mal entendido pelo líder, achando que a empresa precisa ter um crescimento exponencial fora de controle. E cabe ao líder também, nesse processo, entender a capacidade que a empresa tem de crescer e a capacidade que os colaboradores, né, que os seus liderados têm de absorver esse crescimento. E porque me parece que eles esquecem que o crescimento ele tem que ser coordenado com a capacidade da empresa atender e a capacidade do mercado absorver, né? O professor, tem uma coisa muito interessante. Lembra daquele texto famosíssimo, né, no marketing, miopia de marketing? Esse mesmo termo poderia ser trazido para a atualidade. Nós vivemos uma miopia geral de marketing. Primeiro porque muitos donos e CEOs não conhecem nada de marketing, estão achando que sabem fazer e podem fazer. Me faz lembrar quando eu era gerente e diretor de emissoras de televisão,
e no interior especialmente, que o dono do estabelecimento colocava o seu filho, porque era bonitinho e simpático, para fazer a peça publicitária de TV. Hoje a gente vive uma grande esquizofrenia. Ninguém ainda entende perfeitamente os meandros do mundo digital, tem um submundo, tem uma caixa preta do digital que nós não conhecemos. E aí todo mundo vira guru, todo mundo vira o mago, todo mundo vira o que eu chamo de militante, de general da Gurulândia. Eu vou te fazer ganhar um monte de dinheiro. E aí você diz, o cara defende uma estratégia, executa e não para pensar o seguinte: fazer velhas e boas perguntas. Quem é o meu cliente? Aonde ele está? Como é que eu tenho me comunicado com ele? Qual é a relação que ele tem de paixão com o meu produto, com o meu serviço? Como é que estão os meus stakeholders? Olha, só para fazer 5 perguntas fortes aqui. E aí, o que acontece? Ele sai, como acontecia anteriormente, né? A empresa tinha uma peça publicitária televisiva premiada em Cannes ou em qualquer outro lugar do mundo que não vendia patavina nenhuma, tá? Então, o mesmo está acontecendo com essa paranoia, essa situação que a gente tem em relação ao marketing digital, ao chamado marketing de crescimento. E aí entra uma outra coisa que eu gosto de falar. O empresário brasileiro continua com um mau hábito terrível. E qual é, professor Nascimento? Ele sofre de uma coisa que é a síndrome Baby Look. E o que é a síndrome Baby Look, professor? É que ele vai num evento, numa feira, vai no happy hour do vinho caro com o dono da empresa dele e diz assim: fulano implantou e deu certo, nós vamos implantar aqui também. Tá? E quando eu falo Nascimento, o que é o Baby Look? É o seguinte, essa miopia. Eu estou com uma camisa que ela é 3 vezes G, tá? E é o Comfort, porque se eu colocar a camisa dos garotos da atualidade, eu vou ficar aqui, ó. E tem empresa achando que ela tem que estar na modinha. E aí ela fica com a barriga de fora, com o umbigo de fora, com o bracinho, que nem o meu aqui, ó, né? E achando que ela está na moda. Pior de tudo é que ela perde dinheiro, perde tempo e perde estratégia. Receita para isso: uma visita corajosa, uma visita de um mergulho profundo para olhar quais são as bases fortes do meu negócio e qual é a estratégia de marketing que vai ser aderente para o produto que eu coloco no mercado. Até porque, dentro desse mundo digital, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google e etc. e tal, toda hora, a todo momento, estão mudando as calibragens dos seus algoritmos. Então, assim, só alguém com muita sorte, mais do que experiência, vai fazer um projeto e um processo desse ser sempre vencedor. As estratégias do marketing digital, elas precisam ser alteradas constantemente. Olha, Nascimento, a sua colocação é interessante porque você traz não só conceitos e dicas importantes, mas você faz uma análise bem crítica da situação e crítica e real, né? Você está trazendo uma visão de mercado muito interessante, sem esconder, né? Sem criar nuvens, né? Você está trazendo a realidade, o quanto é complicado você hoje atuar nesse mercado, nesse cenário com tantas mudanças, tão volátil, e a importância, né, desse líder estar cada vez mais preparado, né, e entendendo dos conceitos, e entendendo da empresa, entendendo do mercado, para poder transformar a organização em algo que possa ser efetivamente rentável para todos aqueles que fazem parte aí da aura de negócios. Nós estamos chegando ao final, eu queria deixar os professor. minutinhos. Pois passa muito rápido. Eu queria deixar esses minutinhos finais para você falar do seu trabalho, do seu livro, né? Deixar dicas aí para as pessoas que estão nos acompanhando, entrar em contato com você, né? Porque nós temos aí uma audiência ávidas por pesquisa, por estudos e por contatos e por network, né? Então, eu queria deixar esses minutinhos finais para que você pudesse conversar com os nossos ouvintes. Eu não vou vender nada aqui, professor, hoje. Eu vou dizer o seguinte: liguem para o professor José Nascimento, mande um WhatsApp para mim no 41992701011, me sigam no LinkedIn, professor José Nascimento, acompanhem aí as minhas postagens também
no @Nascimento Top de Gestão lá no Instagram. E por que você diz assim, Nascimento, você não vai vender nada aqui? Porque é o seguinte, o que tem acontecido, professor? Eu venho para dentro das empresas e dos negócios e eu faço um espalha-brasa. Então, para você que está nos acompanhando, se você quer continuar nessa pasmaceira, continuar naquela enganação dentro da sua empresa, nem me ligue. Agora, se você quiser fazer com que o seu negócio chegue a um outro patamar, com que a gente olhe não só o Nascimento, mas toda a equipe com uma lupa e desenhe, crie e implante projetos de transformação em resultados, por favor, aí volta a fita, né? Pega lá o meu telefone aqui, no Marqueteiro, nesse podcast do professor Luiz Cláudio, e manda um WhatsApp para mim, que você vai falar diretamente comigo e não vai falar com um robô. Nascimento, eu quero te agradecer demais a sua disponibilidade, o seu carinho. Quando eu fiz o convite, você aceitou prontamente e eu fico feliz porque cada vez mais o marqueteiro chega até certos profissionais como você, com uma capacidade incrível de comunicar, de trazer mensagens positivas para o nosso mercado. Então, eu queria te agradecer demais aí a sua disponibilidade. Professor, eu que te agradeço você que faz parte dessa audiência maravilhosa do projeto do professor Luiz Cláudio. Curta, comente, compartilhe, como dizem os digitais, e a gente vai se vendo por aí. Tchau, professor. Tchau, tchau. E prezados ouvintes do canal de podcast, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.